Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada, pessoal, por gentileza, em Provérbios, no capítulo 25, a partir do versículo 28. Eu vou ler para você em duas traduções da Bíblia Sagrada. Eu vou ler para você na tradução Revista e Corrigida, aquela normal que nós sempre meditamos, e vou estar lendo para você também na Bíblia Viva, que vai ficar mais vivo esse versículo para você entender, amém? Em nome de Jesus. Aí eu vou comentando com você passo a passo, a gente vai entrando aqui no nosso estudo e vai ser bênção. Diz assim então a Bíblia Sagrada: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então está falando aqui nesse versículo de descontrole, da pessoa não conseguir se controlar, da pessoa não conseguir fazer a gestão da sua própria vida. Aquela pessoa que ela perde o equilíbrio, ela se desequilibra, ela não consegue se conter. Daqui a pouco a pessoa está fazendo uma coisa, depois ela põe a mão na cabeça, coça a cabeça e diz assim: meu Deus, o que eu fui fazer? Então é isso que está falando esse versículo. Mas na Bíblia Viva dá uma ênfase maior. A Bíblia Viva fala assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e as vontades, emoções e vontades, fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Olha isso. Então esse aqui está falando mais forte, porque está mostrando que a pessoa ela não tem defesa. Então toda vez que o inimigo, por exemplo, for atacar esse tipo de gente que é descontrolada, a pessoa que não consegue controlar ou governar suas emoções e as suas vontades, é uma pessoa que ela está aberta para o inimigo entrar e sair a hora que ele quiser, exatamente isso. Então essa pessoa é uma pessoa que ela está desprovida de defesa, é uma pessoa que não consegue se defender muito na vida. E pensando nesse versículo, meditando na palavra de Deus, já faz uns dias que eu estou meditando nesse texto, não só nesse texto, vários textos. Esse aqui não foi o primeiro texto que eu meditei, esse aqui foi um dos textos, até comentei com os pastores, no grupo de pastores, eles deram a ideia deles e tal, cada um deu um versículo, um capítulo, um entendimento, e pensando nisso eu descobri uma coisa, que a pessoa que ela é governada, que ela se governa, e a pessoa que ela é descontrolada, eles são o maior motivo de solução sobre a face da terra e o maior desastre sobre a face da terra. Como eu coloquei no meu estudo, o maior problema da humanidade é o descontrole, e a maior solução da humanidade é o controle. Você sabe que o pastor Mike atende muitas pessoas no gabinete, no escritório, e a maioria dos problemas que eu percebo que as pessoas vêm me pedir ajuda é isso. Ai, pastor, não podia ter feito aquilo. Ai, pastor, me aconteceu isso. Pastor, entrei em pânico, chorei, me desesperei. Ai, pastor, acabei perdendo tudo, acabei me envolvendo com pessoa que eu não podia me envolver. Pastor, fiz isso. Ai, pastor, me afastei. Eu fiquei longe dos caminhos de Jesus e não sei o quê. Então você vê as pessoas com compulsão. O que é compulsão? Compulsão é aquela pessoa que ela não consegue se segurar. E isso você pode ver nas pessoas em várias áreas. Vou te dar algumas áreas aqui. Por exemplo, alimentação. Tem gente que não consegue se segurar. A pessoa não tem governo. Daqui a pouco a pessoa se entope de açúcar. Mas se entope de açúcar, se entope de porcariada. Eu já conheci pessoas da minha própria família. A pessoa morreu, infelizmente, eu vou usar essa palavra, infelizmente. A pessoa morreu sem as pernas, morreu cega. E o doutor dizia: olha, não pode comer doce, você já amputou as pernas por causa da diabetes e tal. Que nada. A pessoa levantava praticamente de madrugada para fazer lá linguiça com banha para comer. A pessoa comia açúcar de colher. É uma compulsão. É uma pessoa que não consegue se dominar. É uma pessoa que quando vê uma enfermidade, ela está sem muro. Ela é como um país que não tem exército. O inimigo vier com uma enfermidade, vai matar essa pessoa não tem defesa, ela tem compulsão por comida. Posso dar outros exemplos aqui. Tem pessoa que não consegue se governar na questão de endividamento. A pessoa ela não consegue se segurar, irmão. O dinheiro na mão dela, como diz lá fora, é vendaval. A pessoa vai para dentro lá de um shopping, a pessoa enfia a cabeça nesses shoppingzinhos que tem aí para cima e para baixo. Lá tem coisas maiores, porque geralmente pessoas que se endividam bastante são pessoas bem ricas. Mas o que é o endividamento? É você não ter controle do dinheiro na sua vida e você gastar mais do que você tem condição. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa tem aquela sensação ilusória do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito você não precisa de dinheiro, entre aspas, né? Você vai lá e passa, compra um negócio e assim, ó, nossa, passa aí no cartão, passa no cartão. Aí quando vem o boleto, você vem para a igreja para repreender em nome de Jesus. Tá amarrado,
Amarrado, Satanás, está amarrado. Pastor, ora por mim para que o boleto desapareça. Não vai desaparecer. Mas eu quero dizer para você entender que as pessoas são descontroladas. Tem gente que é descontrolada com a boca. Por isso que não para em relacionamento nenhum. Já casou, descasou várias vezes. Porque quando vê a pessoa não aguenta. Ela pega e dá um coice com a boca. E a pessoa é coice para cá, coice para lá. E sempre falando besteira. Daqui a pouco fala até palavrão. Tem pessoa que fala palavrão, estúpida e tal, aquele negócio todo. Não consegue parar em emprego nenhum por causa disso. Tem gente, por exemplo, que não consegue se controlar com a questão de horário. Nossa, pensa numa pessoa descontrolada com o negócio de horário. Nunca chega na hora certa, com compromisso. Tem pessoa que tem problema de não se controlar a questão de internet. Meu Deus do céu. Tem pessoa que vai navegar na internet e fica ali, uma pessoa fica em transe. Fulano sai desse celular. E você sabia que as crianças estão cada vez mais assim. Você concorda comigo? Não? As crianças você tem que tomar cuidado. Sai desse celular, já vou sair. Mas você vai estar 3 horas no celular. Lá em casa, graças a Deus, nós colocamos medida para o Felipe. O Felipe, meu filho, ele fica tantos minutos tal segunda, tantos minutos terça, tantos minutos quarta. Ele tem minutos e ele vai contando no relógio. Quando passa do horário, diz, papai, já passou. Então, se você continuar com no celular, desse horário que já passou para amanhã, se você ficar mais um pouco, amanhã é descontado. Então, esses dias atrás, ele viu a internet um pouco a mais, no outro dia foi descontado 10 minutos dele. Aí você faz isso? Faço, porque as pessoas elas têm descontrole e elas acabam se dando mal. E aí eu posso falar de tantas outras coisas que eu notei aqui. Tem gente que tem descontrole com o sexo. Não pode ver um homem, não pode ver uma mulher, parece até animal. Animal sai fazendo negócio na rua. Não pode, irmão, você é racional, você tem controle, você é um ser humano, você é dotado de capacidade de pensar, você é dotado de capacidade de sabedoria. Então não é tudo que te dá vontade, você tem que sair fazendo. Se pensou, vou fazer. Não, calma, dá uma esperada aí. Porque as pessoas descontroladas, elas vão perder alguma coisa na vida. Você sabe como é que eu comparo o controlado com o descontrolado? Vou te falar com quem que eu comparo. Com uma pessoa que sai daqui de Campo Grande para fazer uma entrega de carreta lá para o Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Se não faltar freio no caminhão, não falta freio, e o cara conseguir controlar o caminhão até a Serra Gaúcha, vai dar certo a entrega dele ou não vai? Vai ou não vai? Vai. Agora eu te pergunto, ele está chegando lá na Serra Gaúcha, naqueles morros que é desse assim, ó, desce assim, e ele perdeu o freio e não conseguiu segurar o caminhão, fala para mim o que vai acontecer. Mano, ele vai ficar desgovernado, daqui a pouco ele vai se perder, ele vai capotar, vai virar, e pode até, quem sabe, ele venha morrer. Então o desgovernado ele não consegue chegar onde ele quer. O desgovernado é a pessoa que perde o freio moral, ele perde o freio espiritual, ele perde o freio das palavras, ele não consegue falar, daqui a pouco ele é perturbado, uma pessoa fica perturbada. Então tem pessoas que em vez de manifestar o Espírito Santo, manifestam o diabo nelas. E aí o que acontece? Mediante isso aqui eu fui estudar na Bíblia Sagrada, e eu descobri um negócio muito interessante em Gênesis capítulo 1, versículo 16, que logo no começo Deus ele já começa a expressar coisas sobre governo. E tem um versículo aqui que eu ia espiritualizar para você na Bíblia Sagrada. Espiritualizar porque ele não fala exatamente disso, mas ele fala de coisas que a Bíblia Sagrada, elas têm expressões na Escritura Sagrada sobre isso, você vai entender. Gênesis 1, versículo 16 fala assim, ó, e Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia. Então qual que é o luminar maior para governar o dia? O sol, parabéns. E o luminar menor para governar a noite, qual que é o luminar menor? A lua. E depois ele fez as estrelas. Então você notou que a vontade de Deus, pelo que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, é que jamais o dia e a noite ficassem sem governo. Eu quero que você fale isso em voz alta comigo. O dia e a noite não podiam ficar sem governo. Isso. Então Deus criou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Aí você, como eu disse, você me diz assim, pastor, mas não estou entendendo esse negócio com a pregação de hoje. Tem tudo a ver. Você sabia que dia na Bíblia é comparado a dias bons? Várias passagens você vai ver o próprio Senhor Jesus falando que o dia é aquele período bom, favorável, que as coisas estão dando certo. E muitas vezes na Bíblia Sagrada, várias, você vai ver a noite sendo comparada àqueles dias maus, ruins, que tudo vira. E vai me dizer que a nossa vida não é feita disso? Não é? Vai dizer que não está
tá tudo claro, as coisas estão dando certo pra gente, as coisas estão funcionando, tá tudo clareando, clareou a vida financeira, clareou o casamento, clareou, sabe, a vida conjugal, clareou, sabe, a minha saúde, melhorou. Mas daqui a pouco vira um negócio, irmão, parece que escurece tudo, fica difícil, fica complicado, o negócio parece que não vai pra frente. E Deus, Ele deixou isso aqui registrado porque a vontade dele é que seja governado na sua vida quando está tudo bem e que seja governado na tua vida quando está tudo mal. E eu percebendo isso, lendo isso aqui, eu vi que tem gente que não se descontrola quando está tudo ruim, mas se descontrola quando está tudo bem. E eu vou te provar isso com um exemplo na Bíblia Sagrada, aliás, dois. Vou te dar dois exemplos de pessoas que escorregaram, perderam o controle, perderam o tino, perder o juízo quando está tudo bem. Porque tem gente quando está tudo mal, ela está concentradinha, ela está buscando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando, sabe? Ela está controlada, porque ela tem um objetivo, ela quer chegar a algum lugar. Mas tem gente que doida, recebeu a bênção, muda totalmente, perde o controle, perde o freio. O primeiro exemplo está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio do Espírito Santo? Você está conseguindo entender o raciocínio do Espírito Santo? Então você percebe na Bíblia Sagrada que Deus criou o sol para governar durante o dia. E você viu que Ele criou a lua para governar durante a noite. Então Deus quer que você governe na sua vida, representando esses versículos, né? Isso aqui é uma conjectura que eu estou fazendo. Para governar quando está tudo bem e quando está tudo mal. Olha só o que aconteceu com esse rei que você conhece muito ele na Bíblia. Diz assim: então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escuta só Deus jogando na cara de Davi um negócio aqui, ó. Deus jogando na cara dele, ó. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Olha o que ele fala. Então eu te coloquei numa posição alta e livrei você do Saul que queria te matar. Eu te livrei e te coloquei numa posição alta. Eu te dei a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teu seio, e também dei a ti a casa de Israel e de Judá. Escuta só Deus falando: e se isso fosse pouco, te acrescentaria tais e tais coisas, eu ia te abençoar cada vez mais, se tu quisesse. Agora Deus cobra ele: por que se desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Ao Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Você viu? Quando que o Davi se descontrolou e perdeu completamente o juízo? Quando ele era aquele pastorzinho de ovelhas que cuidava das poucas ovelhas, ou quando ele se tornou um rei bem rico? Louqueou, irmão. Tem gente que você não pode dar cargo. Tem gente que se começar a cair um pouquinho mais de dinheiro na mão dela, ela vira a cabeça, irmão. A pessoa se descontrola. Tem pessoa que você deu um carguinho maior para a pessoa já quer pisar em todo mundo, a pessoa já quer ficar diferente de todas as pessoas. Irmão, toma cuidado, você tem que pedir para Deus: Deus, eu não vou perder o controle quando tudo clarear. Quando eu deixar de ser quem eu sou, porque eu estou te buscando, eu estou vindo à igreja, eu estou me santificando, daqui a pouco chega um momento que as coisas começam a dar certo na minha vida. Daqui a pouco as coisas começam a funcionar, o negócio começa a ir para frente. E quando começar a ir para frente, diga em voz alta todo mundo comigo: Deus, quero continuar me governando. E isso que o dinheiro não mude você. Eu já vi muito, sabe o quê? Rapazinho e menina na igreja, novinho, de Deus, até conseguir um menino para namorar. Começou a namorar. O que eu já vi de gente desviando de igreja por causa de rapaz, mano. O que eu já vi de gente desviando de igreja e ficando louco depois que o coraçãozinho brilhou. Não era para essa hora, para se manter cada vez mais se governar. Eu vou me governar. Você quer ver esse outro aqui? Olha esse outro caso. Então você viu que o Davi, irmão, ele pisou na bola quando está tudo bem na vida dele, irmão. Ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha lá as mulheres como... Não vai pegar carona, mulheres do Antigo Testamento, tá? Agora é uma só, tá, pessoal? Glória a Deus. Aí o que acontece? Voltando a falar, ele tá bem, irmão. Que top, tá bem. Só que você viu que doideira isso aqui? Agora olha esse caso de Mateus capítulo 14, você vai dar risada. Esse aqui, irmão, olha isso aqui. Mateus 14, versículo 6. Como eu falei a você, os maiores endividamentos das pessoas é quando elas têm dinheiro. Maior endividamento que uma pessoa vai ter quando tem dinheiro. As pessoas, elas geralmente, elas têm problemas nesse caso, quando está tudo bem o negócio. Olha isso. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes,
dançou a filha de Herodias diante dele, no caso do Herodes, né? Que ele é o rei ou o governador da Judéia. E agradou Herodes. Olha o que o malucão fez, mano. Olha o doidão, ó. Pelo que ele prometeu com juramento dar para a menina, tudo que ela pedisse. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que fala que ele disse, ó, eu vou te dar até metade do meu reino se você quiser. E ele diz assim, ó, e ela instruída previamente por sua mãe, que essa Herodias era uma endemoniada, ela diz assim, ó, dá-me um prato a cabeça de João Batista, que ela odiava esse profeta porque profetizou as coisas que ela não gostou e tal. E aí diz assim agora no versículo 9, e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Então esse cara era governador, era rei, e aonde que ele pisa na bola? Fala todo mundo comigo, numa festa. Uma festa, tudo feliz e tal, festa. Aí vem uma moça lá, começa a dançar. Ela começa a dançar, ele fica meio bobão, meio besta e faz um juramento idiota na frente de todo mundo. O que tu me pedia, até metade do meu reino eu dou para ti. O que o cara fez? Perdeu o governo, se desequilibrou, botou o governo do reino dele na mão da menina. E eu vou te falar um negócio, irmão. O que eu conheço de pai de família que é trabalhador, irmão. Pensa num cara que é trabalhador. Pensa num cara que é querido dentro de casa. Só não pode ir em churrasco. Não pode ir em festa. Não pode, ele fica louco. Os amigos começam lá, tal, aquele negócio, vai lá, tal, loqueia, endoida, fica doido, fica maluco, loqueia. O cara é bom, o cara é um bom pai dentro de casa, é um bom marido, o cara é trabalhador de sol a sol. Só o cara não pode ir em festa, ele fica que nem o Herodes. É só ele se sentir um pouco mais à vontade, rindo, o pessoal rindo, brincando perto dele, fica louco, se desgoverna. Perde o equilíbrio, perde o controle. Você sabe qual é a maior luta, qual o período que eu mais tenho luta na igreja com os membros da igreja? Natal e final do ano, virada de ano. Mas por que, pastor? Quem já passou virada de ano e Natal aqui comigo? Se prepare, porque quando chegar nessa fase, nessa época, eu vou começar a bater em você. Ó, tá chegando as festas. Está chegando as festas, cuidado, vigia, e fala, e volta, e vem. Por quê? Porque tem crente nessa época que se desvia. Ele está bem certinho durante o ano todo. Aí quando chega nesse período, daqui a pouco o pessoal vai lá, está naquela festa, um pessoal está dançando, está escutando uma música, está aquele negócio, daqui a pouco o cara, pá, oferece um negócio pro cara, o cara aceita. Daqui a pouco surge lá um rabo de saia, o cara fica maluco. Então tem gente que se descontrola de dia, quando está tudo bem, o negócio está favorável, o negócio está dando certo, a pessoa se descontrola, se perturba. Agora tem gente que é o contrário. Sabe como é que a pessoa se perturba? Escureceu. O negócio começou a ficar um pouco difícil. Irmão, tem pessoa que fica irreconhecível. Eu já conheci gente da igreja, de Jesus, que está tudo bem com ela. Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Até surgir, como eu coloquei aqui, enfermidade, escassez, uma crise, uma luta. A pessoa fica irreconhecível, dá chilique, se apavora, some da igreja. A gente vai atrás da pessoa e diz assim, fulano, não te vi mais na igreja, o que está acontecendo? Não fala mais comigo, pastor, eu estava aí na igreja e aconteceu um negócio. Eu falei, meu Deus do céu. Tem gente, irmão, que perde totalmente o controle quando bate um vento, sopra uma situação contra ela. Você lembra do apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro estava tudo bem, seguindo a Jesus, milagre acontecendo, daqui a pouco prendem Jesus. Chegou o dia que escureceu, anoiteceu. Em Mateus no capítulo 14, abre para nós Mateus capítulo 26, versículo 50. Prenderam Jesus. O Judas vem, eu acho que você conhece essa passagem. O Judas vai até Jesus e dá um beijo em Jesus, para mostrar quem ele queria trair, né? Quem ele queria, na verdade, entregar. E Jesus, porém, disse, amigo, por que você veio aqui? Jesus fala com Judas, escuta essa agora. E então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aí prenderam Jesus, escuta essa agora. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. O Pedro, não sei de onde que ele tirou essa espada, pegou e foi para dar na cabeça do soldado lá, o Malcolm, né? Ele pegou e foi enfiar na cabeça do cara, o cara fez assim, ó. Pegou e o cara foi rápido, né? Quer dizer, não tão rápido, né? Porque cortou a orelha. Mas ele foi rápido. Aí ele fez isso aqui, pá,
decepou a orelha. Jesus cola a orelha de volta no cara, e olha o que Jesus fala para o Pedro. E Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que Jesus quis dizer para o Pedro? Te controla, cara. Você perdeu o controle e tudo que está acontecendo é necessário acontecer. Eu preciso ser entregue. Tudo que está acontecendo não está fora do controle. Eu necessito, eu preciso ser entregue. Te acalma, te controla. Então eu percebi na Bíblia Sagrada que momentos bons e momentos ruins, as pessoas elas mudam o jeito delas. É como eu te falei, parece que um trem descarrilha. Parece que aquele caminhão que está descendo o morro, ele perde o freio, aí fica sem governo, e isso vai capotar, isso vai dar acidente, isso não vai ser nada bom. Você lembra agora, rapidamente, em Gênesis capítulo 4, quando o Caim fica bravo por causa da oferta que o irmão dele fez, você lembra? O Abel fez uma oferta e Deus atendeu ele, aí não atendeu o Caim. Lembra que ele ficou bravo? Gênesis capítulo 4, versículo 6, estou quase acabando, tá? Quem quer se controlar mais a partir de hoje, pastor? Preciso me controlar mais. O maior problema na minha vida é esse. Eu não me controlo com comida. Eu não me controlo com roupa. Eu não controlo a minha boca, pastor. Pastor, não controlo meus pensamentos. De vez em quando eu estou caminhando na rua, começo a pensar umas besteiras, eu tenho que fazer assim, ó. Pastor, vai longe a minha cabeça. Eu penso frequentemente em morte. Coisa ruim. Coisa pornográfica. Você tem que começar a parar com isso e dizer assim: não, Jesus, eu preciso aprender a ser que nem o sol que governa durante o dia quando está tudo bem, e eu preciso ser que nem a lua que governa durante a noite quando está tudo mal. Não, Deus não criou o sol e a lua para governar de dia e de noite, pessoal? É isso aí, irmão. Você tem que mostrar para Deus: Deus, eu quero aprender a me governar. Por que você está com raiva? Perguntou o Senhor. Por que está com o rosto mal? Por que você está com essa cara feia, Caim? Se andar direito, é claro que vou aceitar você. Mas se você ficar praticando mal, então veja lá, hein? Olha, Deus fala assim, ó, veja lá. E agora escuta isso aqui que forte, ó. O pecado está escondido, pronto para atacar e te destruir. Escuta isso aqui, ó. Mas bem que você pode dominar o pecado. Então Deus está dizendo assim, ó, domina, governa essa raiva, rapaz. Se segura, governa. Ele conseguiu governar? Não. Continuou aquele negócio, não conseguiu se dominar, aquele pensamento começou a tomar conta dele. Ele foi lá, levou o Abel para o meio do campo. Não sei se deu uma pedrada, uma paulada, ou deu um golpe, matou o irmão. O que aconteceu com ele? Ficou marcado com a marca do desgovernado. Ficou marcado a vida dele como um cara que aonde ele chegava não prosperava. O Caim se tornou um andarilho, um fugitivo. Todo lugar que ele chegava não dava certo. Aí tinha que ir para outro, aí não dava certo. Ia para outro, não dava certo. Ele ficou lascado na vida. Então o que nós precisamos aprender a fazer? Pedir para Deus: Deus, eu preciso me concentrar. Eu preciso sair dessa igreja agora e eu preciso me policiar. Eu preciso me dominar, domínio próprio. Uma das características do fruto do Espírito qual que é? O domínio próprio, a temperança. Deixa eu te mostrar 2 casos de pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo, que naquela época não tinha ainda o batismo com o Espírito Santo, mas elas se controlaram no Antigo Testamento, e um momento bem difícil, delicado. Primeiro que o que eu vou te dar agora está, pessoal, em Gênesis 22, versículo 7. Você lembra o que Deus pediu para Abraão fazer? Sacrificar quem? O próprio filho dele, o Isaac. E ele foi. O Isaac no começo, tá tudo bem, não perguntou nada. Mas quando eles começaram a subir o Monte Moriá, o Isaac ele sai com essa sacada, ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó, então Isaac perguntou a Abraão, seu pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse Isaac: olha, eu estou vendo aqui o fogo, tá, o preparativo para acender o fogo do holocausto, a lenha também eu estou vendo aqui, mas pai, cadê o cordeiro para o holocausto? O que o Abraão podia ter falado para ele? É tu, vou enfiar um machado na tua cabeça, vou te sacrificar. Foi isso que Deus mandou fazer. Ele podia chorar, ele podia abrir o coração. Eu tô mal. Tem muita gente que faz isso. Abre o coração para todo mundo. Se descontrola, dá chilique. A pessoa dá chilique. O Abraão não. O Abraão olhou para o filho dele, concentrado, e falou bem assim, ó. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E na continuidade do versículo 8 ainda fala no finalzinho, ó, e assim caminharam ambos juntos. Olha aqui para mim, ó, ele não mudou a passada dele. Meu filho, Deus está chamando o papai a fazer isso, o papai vai fazer e Deus vai fazer alguma coisa.
Fala comigo, Deus vai fazer alguma coisa. Isso é ser uma pessoa controlada. No momento mais alto das tuas emoções, você é controlado. Você é uma pessoa que você não entra em chilique, em parafuso, em pânico. E aí você já sabe, o Abraão vai até lá em cima, ele constrói o altar, coloca o Isaac, amarra o Isaac, levanta o cutelo. Quando vai matar ele, o anjo diz, não faz nada para ele, porque agora eu sei que você me teme. Não precisa fazer nada disso. E no versículo 12 diz assim a Bíblia. Então, 12 não, o 13. Aí o 13 diz assim, ó, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro estava atrás dele, travado pelas suas pontas, as aspas, né, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Dá um aleluia, irmão. Porque se você se controlar, Deus vai prover para você a bênção. Não se descontrola. Toda pessoa descontrolada perde alguma coisa ruim acontece na vida dela. E eu faço um tiratema rapidinho contigo. Quem algum dia já se arrependeu de ter falado alguma coisa, de ter feito alguma coisa? Quem já se arrependeu? Porque você foi descontrolado. Porque toda vez que você se controla, você não se arrepende. Nossa, aquele dia eu fiz exatamente, olha, me controlei, não falei o que eu estava pensando. Eu consegui segurar as palavras. Uma vez uma pessoa me disse, pastor, eu tenho vontade de pegar na goela e amassar até morrer, sabe, até morrer. Falei, pode fazer, fica tranquilo, eu vou te visitar na cadeia se deixarem. Mas você vai para a prisão. Você mata essa pessoa, o que vai acontecer? Você vai preso. Você tem que ser mais prudente, se controla. Te controla, se governa. Ai, vou matar a pessoa. Que vai matar nada, besteira. Para com isso aí, irmão. Faz que nem Abraão. Bateu a emoção, bateu aquele negócio, não tem, parece, palavras para falar. Fala, Deus vai dar um jeito. Deus vai prover para ele. Eu estou no caminho de Deus, surgiu a situação, eu estou controlado aqui. Deus vai prover para ele o que ele mandou eu fazer. Agora, para mim, irmão, mais do que o Abraão, para mim, mais do que Abraão foi Jó. O Jó pensa, o cara está doente, o cara está virado de câncer, do alto da cabeça até a planta dos pés, o cara está todo doente. Os filhos morreram. A vida financeira do cara virou um trapo, o cara está sem dinheiro. Aí chega a mulherzinha dele. Por que o senhor chama mulherzinha? Por causa disso aqui, ó. Jó 2, versículo 9. A mulherzinha dele chega e diz assim, ó. Então a sua mulher disse, mas ainda vai continuar do mesmo jeito? Você vai reter a tua sinceridade? Você está aí lascado, doente, teus filhos morreram, nossos filhos morreram, né? E aí a gente está sem dinheiro. Amaldiçoa teu Deus e morre. Quando ela falou isso aqui, a mulher do cara, da onde você espera que vai vir um conforto. Geralmente você pensa, né, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua família, você espera assim, a pessoa vai me dar uma palavra de incentivo, vai me dar uma palavra de ânimo. Ela diz, você amaldiçoa teu Deus e morre, sua praga. Só faltou falar sua praga, né? Sua praga foi um aumento, pastor Mike aqui, né? Aí diz assim no versículo 10, olha o controle, olha o controle, olha o controle. E ele disse, como qualquer doida fala tu, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. O que eu aprendi com o Jó aqui? O Jó disse, enquanto estava tudo bem na minha vida, eu me controlei. Agora começou a acontecer as coisas ruins, eu vou me controlar também. E até no próximo versículo diz assim, ó, ouvindo pois isso os amigos de Jó, né, que todo mal tinha vindo sobre ele, vieram cada um no seu lugar, ele faz e tal, o pessoal veio detonar ele, ainda teve os amigos do inferno que vieram lá e encher o saco dele. Mas aqui, se você voltar, em Jó, deixa eu achar para você, que essa passagem que eu não achei, não falei agora, né, olha só o que diz, pessoal, no versículo 20, de Jó capítulo 1, ó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se por terra e adorou. E ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornei ele para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora o 22 é demais, hein? E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Pensa num cara controlado. Aí a mulher dele, eu acho que foi embora, porque a mulher totalmente descontrolada. Se fosse com ela tinha amaldiçoado Deus. Mas daí você vê, então ela foi embora. Mas Deus virou o cativeiro de Jó ou não virou? Ela deve ter voltado com o rabinho entre as pernas, porque Deus virou o cativeiro dele e ele foi abençoado. Então o segredo todo é esse. Ore a Deus. Deus, eu quero ser parecido com Jó. No pior momento da minha vida, eu quero ser parecido com Abraão, esse pessoal de Deus. Eu quero ser como Moisés, que o Moisés tem uma parte da vida dele que atacaram Moisés, diz que o Moisés estava nem aí, manso, está lá em Números 12. A Miriam e o Arão, que eram irmãos do Moisés, atacaram ele até dizer que chega. E o Moisés manso, Deus veio e defendeu Moisés. Mas depois lá na frente o Moisés ficou bravo, perdeu o controle.
Foi bem no período que a irmã dele morreu, o povo estava no deserto, estava sem água, e estava uma dificuldade tremenda, o pessoal reclamou. Aí Deus disse: Moisés, vai lá, me santifica, fala com a rocha que vai milagrosamente sair água da rocha e eu vou ser glorificado. O Moisés, ele fez isso? Foi lá e meteu o cajado na rocha, pá, 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 bateu 2 vezes. Quando ele bateu o cajado na rocha, até saiu água da rocha, mas Deus não gostou. Deus disse: Moisés, você perdeu o controle, cara. Ai Deus, e agora? Agora você não vai entrar na terra prometida. Você se descontrolou, você vai perder. Na hora que você se controlou, você foi manso, eu te ajudei. Na hora que você agora se descontrolou, você perdeu. Então toda pessoa controlada, ela ganha alguma coisa. Ou Deus vai virar o teu cativeiro que nem o Jó, porque ele foi controlado, foi governado, se governou. Ou você vai ver um carneiro que vai aparecer do nada e Deus vai providenciar para você o sacrifício. Agora, se você faz coisa errada e se descontrola, alguma coisa você pode acabar perdendo. Diga: estou fora. Quem vai começar a pensar mais o que você está fazendo? Dá uma respirada assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Jesus. 1, 2, 3. Calma, irmão. Calma. E o mais importante de tudo, sabe por que convido você direto para vir no domingo na igreja? Porque domingo a gente faz a busca ao Espírito. E em Gálatas capítulo 5, versículo 22, na parte D do versículo diz que uma das características do fruto do Espírito, que diz aí, pessoal, ó, vai para baixo, é isso, ó, exatamente, diz que uma delas, ó, é domínio próprio. Eu oro a Deus que você tenha o domínio próprio do Espírito Santo. Diga aleluia. Diga: eu vou me governar. Quando for dia, tá tudo bem. E quando for noite, tá tudo ruim. Se governe e você vai ser abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Se governe. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Gostaram da mensagem? Irmão. Como é que foi Provérbios 25, 28? Vamos ler de novo onde comecei hoje. Só ler como eu comecei, né? Provérbios 25, 28 na Bíblia Viva, né? Provérbios 25, 28. Vamos ler todo mundo junto comigo. Vamos lá, lendo. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. A pessoa que não consegue se controlar fica sem defesa. Como eu te falei, não consegue controlar a boca, depois aparece uma doença, não tem o que se fazer. Não, agora você vai ter que parar de tomar o remédio, vai ter que parar de comer. Não consegue parar. A minha esposa que fala uma frase, minha esposa é nutricionista, ela fala que você tem que comer o remédio hoje, como se o alimento hoje como se fosse remédio, para no futuro você não comer remédio como se fosse teu alimento. Forte, né? Quem já tinha escutado essa frase algum dia? Nunca tinha escutado? Então coma alimento hoje como se fosse remédio, coma direitinho, certinho e tal, para você um dia não comer remédio como se fosse alimento. Porque tem gente que futuramente, conforme que vai as coisas que comeu tudo errado, não teve compulsão por isso, né? Cuidado com a tua boca, irmão, que você vai falar, irmão. Toma muito cuidado. Por isso que você não para em relacionamento nenhum, você não para em namoro nenhum, você não para por causa desse teu jeito. É um gênio que você ainda faz a tua vontade. Você não governa, como diz ali, né? Você não governa emoção, você não governa a vontade. Te dá vontade, você vai lá e faz. Não, você é racional. Ó, por mais que você não seja batizado com o Espírito Santo ainda, você é uma pessoa racional. Calma, cocada. Vai devagar aí. Amém? Diga aleluia. A solução da humanidade é o controle emocional. Fique em pé, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Nós estamos em oração agora e esse povo está orando junto comigo. E eu estou crendo, Senhor, de todo o meu coração que essa pessoa vai mudar. Essa pessoa a partir de hoje ela não vai mais errar como estava errando antes. Essa pessoa vai começar a viver em santidade. Quando tudo ficar bem, essa pessoa não vai se desviar. Porque, irmão, está chegando a hora que tudo vai começar a dar certo na sua vida. Não se afasta por causa do dinheiro. Não se afasta porque a tua vida sentimental melhorou. Não te afasta, não fica doido porque agora você está chegando num momento de festa na tua vida. Porque na hora que tudo começa a clarear, tem gente que perde totalmente o controle, fica desequilibrado, começa a se soltar na frente dos outros, fala que não devia falar, faz que não devia fazer, fica doido, parece que a pessoa não entende que é um momento bom, mas você mesmo assim tem que estar concentrado. Nos momentos maravilhosos da sua vida, continue com foco, continue com meta, não se desequilibra, continue te governando. E quando surgir momentos ruins, calma,
É uma etapa da sua vida. Faça como Abraão. Ali na frente Deus vai providenciar para você também o que você precisa. Faça que nem Jó. Está tudo ruim, difícil, complicado. Faça como Jó. Calma, se equilibra. Não deixe as pessoas influenciarem a você se levantar contra Deus. Calma, se segura, porque tenho certeza que eu estou falando. Eu sou homem de Deus. Deus vai abençoar você. Ele vai virar o teu cativeiro. Ele vai vir, e vai vir com força para te ajudar. Então levante as mãos aos céus agora.